Seus irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Jó, Jó capítulo 1. Livro de Jó capítulo 1. Criancinhas, livro de Jó está no Antigo Testamento, abra no meio, aí vai aparecer o livro dos Salmos, aí é só voltar e vai se deparar com o livro de Jó. Livro de Jó capítulo 1. Se já achamos, assim diz a palavra do nosso Deus. Teremos o capítulo inteiro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não certaste, concede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer que a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a novo. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a novo. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer também. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Santo, obrigado pela tua palavra inspirada. Meu de graça para crescermos, ó Deus, na nossa fé.
sermos ensinados, corrigidos, repreendidos e também, ó Deus, exaltados e consolados. Por isso, Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreender o real sentido, significado da Tua palavra. E uma vez entendido, ó Deus, possamos abraçar esta mesma palavra em nosso coração e poder, então, vivermos por meio dela. Essa é a nossa oração. Nós fazemos nos merecimento do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você conhece Horatio Spafford? Horatio Spafford, você conhece? Será que já ouviu falar sobre ele? Pelo silêncio ou pela expressão facial dos irmãos, dá para perceber que não. Mas eu vou provar hoje para você que você conhece este homem, por mais que talvez não tenha conhecido. Você reconhece este homem por meio de suas obras, por mais que você não tenha conhecido o seu nome. Pois ele é conhecido dentre nós, pelo menos por meio de suas obras. O Spafford foi um presbiteriano, um homem americano presbiteriano, e um advogado de sucesso. Ele e a sua família, sua esposa, ele tinha 4 filhas bonitas, jovens, e suas 4 filhas, e eles faz muito tempo que desejavam, né, viajar para a Europa, então poder passar lá as férias. Até que um certo dia, em 1873, ele então, Horácio Spafford, decidiu então viajar para a Europa, rumo à Inglaterra, a fim então de passar um período de férias com a sua família lá. Ele então colocou a sua esposa e suas 4 filhas no navio rumo à Europa e que poderia então encontrar elas depois, uma vez que ele tinha compromissos do trabalho. Então ele enviaria a sua família e depois então poderia seguir para poder encontrar a sua família. No meio da travessia do Atlântico, o navio em que a sua esposa e as suas filhas estavam, né, onde eles embarcaram, afundou, né, colidiu com outro navio e em pouco tempo o navio afundou. Disse que levou apenas 12 minutos para o navio afundar. Esse mesmo navio, então, levou a vida de 226 pessoas, incluindo suas 4 filhas. Sua esposa, depois de bastante dificuldade, chegaram lá para a Inglaterra. E uma vez estando lá na Inglaterra, ela escreveu um telegrama para o seu marido, para informar sobre a situação. O telegrama continha apenas 2 palavras: salva sozinha. E o seu marido recebeu a palavra, recebeu o telegrama, e com tristeza, dias depois, então, ele atravessou o mesmo oceano a fim de encontrar a sua esposa na Europa, lá na Inglaterra. Ao passar por lugar próximo de onde o navio da sua família colidiu, onde as suas filhas haviam naufragado, haviam então sido engolidos pelo mar da catástrofe que aconteceu, o capitão do navio avisou para ele: olha, é aqui onde aconteceu a tragédia e é aqui onde as suas 4 filhas estão. Ali, sobre as águas profundas que guardavam suas filhas, ela escreveu as palavras que se tornariam um dos hinos clássicos. Em sua língua original em inglês, o termo é "It is well with my soul", traduzindo, vai tudo bem com a minha alma. Essa mesma música, essa mesma letra que ele escreveu, compondo como uma canção, ficou conhecida entre nós sobre o termo da música: "Sou feliz com Jesus, meu Senhor". Em sua letra dizia o seguinte: se paz, a mais doce me deves gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É nesse contexto em que se escreveu esta música. E novamente fazendo a pergunta: será que você conhece Horace Spafford? E aqui nós podemos falar sim. Agora podemos falar que conhecemos. Pode ser não conhecíamos o nome, mas nós conhecemos muito bem a música. Sou feliz com Jesus. E é nesse contexto em que ele escreveu esta famosa música, Sou feliz com Jesus. Em meio à dor, em meio à calamidade que ele passou. A pergunta que se levanta diante de tudo isso aqui é: como um homem pode dizer que sua alma está bem quando o coração está quebrantado? Como alguém pode falar estar em paz
quando tudo foi levado. Meus irmãos, essa não é uma fé superficial, não é uma negação da dor, é confiança na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Séculos antes de Spáforo, outro homem recebeu notícias sucessivas, notícias terríveis que destruíram sua casa, seus bens e todos os seus filhos, à semelhança de Spáforo. E tudo isso aconteceu no mesmo dia. Este homem era Jó. O livro que nós lemos e o capítulo que nós lemos fala sobre isso. E aqui vemos a notícia triste da vida de Jó, quando num só dia recebeu as duras notícias que ele veio a perder tudo. Hoje veremos em Jó 1 que a verdadeira integridade não depende de circunstâncias. Ela permanece apesar de tudo. Com base em Jó capítulo 1, queremos trabalhar esse sermão com base no tema integridade apesar de tudo. E veremos que a verdadeira integridade não depende de circunstâncias. Pelo contrário, ela permanece apesar de tudo. E a primeira coisa que queremos ver sobre essa temática integridade apesar de tudo, o primeiro ponto está no versículo 1 até o versículo 5, onde nós vemos a notável vida do justo. A notável vida do justo. Olha o que vai dizer lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja, o texto começa trazendo aqui uma descrição daquilo que é a vida de Jó. Veja, o texto vai apresentar uma narrativa para contar um fato. Ele vai apresentar o homem, vai apresentar a terra do homem e vai apresentar o nome do homem. E o texto está a começar dizendo assim, providencialmente, porque geralmente, muito nos nossos dias, né, as pessoas têm questionado a existência de Jó, têm questionado a veracidade histórica do que foi retratado aqui desse mesmo homem. O texto já começa nos dando a dica factual, dizendo que havia um homem, dizendo qual é a terra, era a terra de Uz, dizendo o seu nome, ou seja, não é uma história fictícia, é uma realidade. É um homem que existiu, é alguém que existiu no tempo e no espaço e que então está aqui se narrar sobre a vida dele. Veja, ele vai então narrar isso aqui, para mostrar que uma história concreta realmente aconteceu. Ele descreve o tempo, havia, e a localização onde a história aconteceu, que é a terra de Uz. Uz fica na Palestina, né? Fica a leste da Palestina. Então, ao tratar isso aqui, é para ele mostrar então, a realidade histórica do fato que aqui aconteceu. Em seguida, então, o autor vai apresentar aquilo que o personagem que está narrando. Ele vai falar do caráter e da posse deste mesmo homem justo. Vemos aqui, primeiro, que ele vai descrever este homem como sendo um homem piedoso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja, o autor vai descrever aqui aquilo que é a piedade deste mesmo homem. Não sabemos quem é o autor do livro do Jó, não sabemos ao certo, mas vemos que ele vai descrever Jó nesses termos em 4 palavras: homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas um fato curioso observar que parece que ele tirou esta mesma descrição naquilo que é a palavra de Deus, a descrição que o próprio Deus faz à pessoa de Jó. Se você ler no versículo 8, o Senhor vai descrever Jó desta mesma forma. Ele vai dizer, perguntou ainda ao Senhor a Satanás, você vai ser meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Ou seja, parece que o autor aqui vai emprestar aquilo que é a descrição que o próprio Deus está fazendo da pessoa de Jó. E começamos aqui a aprender que o autor não está bajulando Jó, o autor não está colocando Jó como sendo super-herói intocável, não está inventando uma piedade falsa desta pessoa, está falando aquilo que o próprio Deus descreveu, as palavras que o próprio Deus usou para descrever este homem. Este era um homem de piedade sem igual. Este homem de piedade sem igual. Veja aqui, ao falar então, ao descrever essa piedade de Jó, ele foca o caráter, aquilo que era o caráter de Jó. Ele vai dizer, ao dizer que Jó era íntegro e reto, ele vai focar aquilo que é o seu relacionamento com o próximo. Ao dizer que Jó era temente a Deus, vai focar aquilo que era o seu relacionamento com Deus. E ao dizer que Jó se desviava do mal, vai descrever aquilo que era o seu relacionamento com o tentador. Para com o próximo, ele era íntegro e reto. Para com Deus, ele era temente a Deus.
para com o tentador, ele se desviava do mal. Jó, então, não era aquele homem que tentava brincar com Satanás. Jó não é aquele homem que tentava brincar com a tentação de Satanás. Ele conhecia muito bem o nosso tentador. Ele conhecia que Satanás não brinca de ser Satanás. Ele se desviava do mal. Ele era homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. Certamente devemos parar e nos perguntar o que as pessoas ao meu redor pensam sobre mim. Como eles julgam o meu caráter e piedade. O que Deus pode dizer de meu caráter e piedade? Meus irmãos, embora Deus nos considere pecadores, Jó era um pecador, nós somos pecadores, mas Ele sabe avaliar, Ele sabe distinguir nosso caráter e piedade das demais pessoas. Será que Deus pode olhar para você? Será que Deus pode falar de você? Olha, Satanás, olha Deus meu céu. Ele é homem íntegro, é homem reto, é temente a Deus, ele se desvia do mal. Será que os nossos vizinhos podem falar isso de nós? Será que a minha esposa, será que o seu marido, será que o seu esposo pode falar isso de você? Será que os seus filhos podem dizer de você que ele é um homem íntegro, que se desvia do mal? Ou será que a nossa piedade é uma piedade falsa? Havia um certo pastor que ele na igreja era de um comportamento e em casa era de um comportamento também diferente. Um dos dias, enquanto o pastor estava na igreja com toda a simpatia, o filho virou para a mãe e falou: mamãe, vamos viver aqui na igreja? Aí a mamãe falou: mas por quê? A igreja nem para morar lá. É que aqui na igreja o papai é tão bom. O papai é tão bom na igreja. Será que nossos filhos podem falar de nós que também, olha, ele é um homem de piedade sem igual? Tendo descrito o caráter de Jó, o texto segue apresentando aquilo que eram as posses de Jó. E aqui ele vai descrever, depois de descrever um homem de piedade, ele agora vai descrever um homem de família. Ele era um homem de família. Veja que a piedade não requer necessariamente dos homens o celibatário. Este é um homem piedoso, mas também um homem de família. Olha o versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha o versículo 4 e versículo 5. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja, ele é um homem de piedade sem igual, mas ele é também um homem de família. É um homem que tinha filhos, tinha 7 filhos e tinha 3 filhas. Era um homem de família grande. E esse mesmo homem cuidava dos seus filhos. Veja, aqui pelo menos conseguimos aqui destacar 2 coisas que podemos falar sobre os filhos de Jó. A primeira coisa é que eram os filhos que viviam em harmonia. Veja, ao viver em harmonia, mostrava que Jó era um pai que se dedicava em fazer com que os filhos tinham um relacionamento saudável. Não fossem filhos que viviam brigando. Veja, quando se fala que ele realizava um banquete e convidavam um ao outro, quando se realizava um banquete, convidavam os seus irmãos a cada casa para comerem banquete, para desfrutarem do banquete, mostrava a relação amigável que estes mesmos filhos têm, que estes mesmos irmãos têm. Veja, isso não é uma coisa fácil. Isso não é algo automático. Você é pai, você é mãe, minha querida irmã, e você sabe muito bem. As crianças brigam. Quando crescem na adolescência, brigam. Na juventude, brigam. E não é fácil levar os filhos a se unirem. Se alguma coisa que traz mais dor à mãe, a um pai, é ver os filhos brigando. Seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude. Ao verem que eles eram filhos unidos, mostrava o quanto Jó se dedicava parauni-los. Diferente de Davi, que era um grande rei, era um grande piedoso, mas os seus filhos viviam separados, brigando um para com o outro. Jó não, Jó se dedicava para os seus filhos. Mas não somente isso, Jó cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Veja, Jó ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Versículo 4, versículo 5 destacam isso, de como a cada banquete Jó chamava os seus filhos, se levantava de madrugada, chamava os seus filhos e oferecia sacrifício em favor dos seus filhos.
Ao dizer que ele oferecia sacrifício, ele mostra que Jó viveu num tempo que era antes da instituição do sacerdócio. Ou seja, pelos estudiosos o que os estudiosos nos apresentam, parece que Jó viveu no tempo de Abraão, quando ainda não havia sido instituído o sacerdócio, onde somente o sacerdote poderia oferecer o sacrifício. Mas Jó, então, como sacerdote do seu lar, ele se levantava toda a madrugada, chamava os seus filhos para os santificar. E a razão disso aqui é que ele vai dizer o seguinte: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Veja, não é que os filhos tenham pecado, mas eu desconfiava que em toda essa festa, não que a festa seja errada, mas que provavelmente tenham pecado, tenham blasfemado contra o Senhor. O provérbio diz que na multidão de palavras sempre é pecado. E às vezes nós somos muito soberbos na questão de quando estamos em grandes postos, em banquetes, e sem perceber, às vezes podemos pecar, ou então deliberar alguma palavra de blasfêmia contra o Senhor em nosso coração. O próprio Provérbios vai nos ensinar, o Provérbio vai falar: duas coisas que peço, Senhor, que não me dê a pobreza nem a riqueza, para que na pobreza não tenha falta e possa roubar, e para que na riqueza eu não possa me ensoberbecer e dizer: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E Jó então vai se levantar toda vez que eles se reúnem para celebrar e vai oferecer sacrifício para comer. Era um homem de família, um homem que cuidava da vida espiritual do seu lar. Meu querido irmão, você tem se esforçado para ser um homem piedoso, e isso é bom. Mas a piedade precisa também se passar à tua família. Você precisa santificar a sua esposa, santificar os teus filhos, cuidar dos seus. Não podemos achar que a piedade nos exclui daquilo que é a nossa responsabilidade espiritual para com os nossos filhos. Tem um amigo em Angola que muitos anos atrás, espero que hoje ele tenha mudado de pensamento, ele começou a namorar uma irmã da igreja, da nossa igreja, e ele então era um irmão muito piedoso, se dedicava ao Senhor em santidade. Mas então esse irmão de tempo em tempo sumia, sem deixar nenhuma notícia para com sua namorada. E quando nós o questionávamos por que ele fazia isso, que a sua namorada reclamava, que ele sumia de tempo em tempo, sem deixar nenhum sinal, ele dizia que eu me separei para me santificar. Isso aconteceu várias vezes, que a gente teve que sentar com ele e falar: meu irmão, você está errado. Você está olhando a tua namorada como sendo pega de tropeço. Está olhando a tua namorada como sendo o motivo de você pecar. Se você quer se santificar, você não precisa fugir dela. Você deve caminhar junto. Vocês devem andar junto, buscar ao Senhor junto, já que vocês visam um casamento. Ela precisa ser tua auxiliadora idônea. E olha que essa irmã não era uma filha de Satanás. Era uma das irmãs mais piedosas dentro do nosso meio. Mas esse irmão, por causa da sua inércia, achava que piedade é se afastar, que se santificar é se afastar e ficar dias, semanas sem dar notícia sobre si. Meu querido irmão, a piedade sua, a sua dedicação em ler a palavra de Deus, a sua busca por santidade não deve te fazer excluir a sua esposa, excluir os seus filhos. Antes você deve buscar se santificar junto à sua esposa, junto aos seus filhos. Ele era um homem de piedade, era um homem de família, mas também era um homem trabalhador. Olha o versículo 2. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Veja, essas descrições aqui são descritas daquilo que são as posses de Jó. Ele era um homem que tinha bastante recursos, um homem que tinha bastante um patrimônio avaliado em tantos, né, de tal maneira que o autor vai lhe descrever como sendo o maior de todos do Oriente. Veja, este homem tinha consciência de que tudo que ele tinha vinha da mão do Senhor. Diferente da concepção pós-moderna, o qual tirou Deus da sociedade na era antiga, as pessoas entendiam que tudo que eles tinham eram fruto das bênçãos de Deus sobre o seu trabalho. É claro que a pessoa trabalhava, mas o fruto do seu trabalho, a sua prosperidade, era visto não meramente como consequência do seu intenso labor, mas como bênção de Deus sobre a pessoa. Assim como nós vemos no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeais aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. É desse modo que nós devemos ver as posses de Jó. Suas posses são frutos da bênção de Deus sobre ele, como nós vamos ver, como se acha no versículo 10, nós já vamos ver. Meus irmãos, tamanha a bênção desse homem, que ele era descrito como o maior de todo o Antigo Oriente Próximo. De todo o Antigo Oriente Próximo. E, diante disso, talvez a gente poderia se perguntar qual é a razão, qual a motivação do temor de Jó para com Deus. Por qual motivo Jó conservava a integridade, mantinha a retidão, vivia no temor do Senhor e se desvia do mal? Por que será? Por que você acha, criança? Por que Jó era tão piedoso? Por que Jó era um homem de família, um homem que se esmerava no trabalho, e como isso recebia o fruto do seu trabalho, as bênçãos do Senhor? Por que motivava a piedade de Jó? Vamos ver sobre isso no versículo 6 até o versículo 12. Aqui nós vamos ver agora a sutil provação do justo. Veja, o versículo 6 ao versículo 12 vai descrever aquilo que Satanás aparece e vai lançar uma palavra de acusação àquilo que é a integridade de Jó. Em resposta à pergunta do porquê a integridade de Jó, porque mantinha a retidão, porque vivia no temor de Deus e se desviava do mal, Satanás vai dizer que ele fazia isso de maneira, fazia isso por interesses, fazia isso porque Deus estava abençoado. Veja o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, viu também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o teu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Veja, Satanás, num certo dia, o texto versículo você vai dizer, num certo dia, ou seja, não sabemos exatamente qual dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. A expressão aqui, filho de Deus, entende-se como se fazendo referência aos anjos. No capítulo 30, a partir do capítulo 30, há uma referência aos anjos que vai falar que quando Deus vai confrontar a Jó, que Deus vai lhe perguntar onde você estava quando os filhos de Deus se alegravam com a criação. Entendemos ali fazendo referência aos anjos do Senhor. Então está fazendo referência aos anjos de Deus. Mas aos anjos, aqueles anjos, não os anjos caídos, mas aos anjos santos do Senhor, que veio apresentar-se perante o Senhor. Mas um caso aqui curioso, que leva a nossa mente, se você tem uma mente teológica a questionar, veio também Satanás entre eles. Ué, Satanás pode aparecer na reunião dos santos? Aliás, antes de perguntar isso, onde foi essa reunião? Nos céus, na terra? Onde é que foi esta reunião? Se você tem uma mente assim, mais aguçada teologicamente, parece que começa a fazer confusão na tua mente. Essa reunião foi onde? Nos céus e na terra? Aliás, antes, ou mesmo, a segunda questão, Satanás, como é que Satanás pode comparecer diante da reunião santa? Diante dos dois santos? Se os próprios anjos que não pecaram, eles com duas asas, duas voando de um lado para 6 asas, duas voando de um lado para o outro, duas cobrindo os seus pés e duas cobrindo os seus olhos, entendendo que não são dignos de contemplar aquele que está sentado no trono e adoram ao Senhor, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor Deus. Como é que Satanás, todo cheio de pecado, pode comparecer diante do Senhor? Com relação à primeira pergunta, nós não sabemos se foi nos céus ou na terra. Não temos como dizer exatamente. Com relação à segunda questão, tá. Mas como é que ele pode comparecer? Vamos supor que foi na terra ou foi nos céus. O importante é que Satanás compareceu lá. Mas aí levanta ainda a mesma questão. E aí? Satanás pode isso? Veja, esse é um caso difícil de abordar. E os teólogos, os estudiosos têm dito que, têm colocado aqui uma sugestão. Parece que Satanás poderia comparecer diante do Senhor antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis capítulo 10, parece que Satanás conseguiu o direito legal de pedir, de clamar, de suplicar, de apresentar ao Senhor, de ir ao Senhor e dizer: Senhor, aquele ali pecou. Senhor, olha aquele ali. Senhor, olha esse aqui. Eles são pecadores, Senhor.
O Senhor é santo. Tem que condenar esse. Sabe aquele? Sabe aquele? Sabe Sodoma e Gomorra? Sabe aquele ali? Sabe aquele? Parece que Satanás poderia fazer isso. O livro de Zacarias nos fala sobre o profeta, o sacerdote Josué, onde Satanás, diante de Deus, estava apresentando injúria para com esse sacerdote, dizendo que as suas igrejas já estavam contaminadas. Satanás poderia fazer isso aqui por direito legal. Mas a questão é que, veja, né? Então ele poderia aparecer aqui e apresentar então palavras, né, de acusação contra as pessoas. Então o Senhor vai dizer: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Provavelmente poderia indicar que o versículo 7 que essa reunião foi nos céus. Então o termo aqui hebraico para de rodear a terra e passear por ela dá uma ideia de um zigue-zague. É como ele fosse para cá, viesse para cá, fosse para lá, viesse para cá, fosse para lá, viesse para lá. Satanás está andando assim. E é uma expressão lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, que vai nos dizer que para nós estamos alerta, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, Satanás está zagueando, está no zigue-zague, rodeando sobre a terra, buscando quem possa devorar, buscando quem possa tragar, buscando quem possa tomar sobre si. Ele vai dizer: eu estou na terra passeando. E o Senhor vai lhe dizer: tá, você observou você do Jó? Veja, meu querido irmão, não foi Satanás que veio e falou: seu Jó, ele não tinha direito legal para requerer a justiça, a condenação dos pecadores. E Deus está dizendo: você observou meu servo Jó? Veja, chama nossa atenção isso, não chama? Querido irmão, não foi Satanás que chamou a atenção da vida de Jó a Deus. Foi Deus quem chamou a atenção da vida de Jó a Satanás. E Deus está dizendo a Jó: você gosta de você do Jó? Não há ninguém na terra, homem íntegro e reto, também tem a Deus que se desvia do mal. Pois, querido irmão, não dá para criar uma imagem na minha mente de Deus falando com satisfação. Viste esse homem ali? E aí? O que você pode dizer sobre ele? E aí? Não tens nada para falar sobre ele? Ele é um homem de piedade sem igual, um homem de família, um homem trabalhador, um homem que se desvia do mal, um homem santo. E Satanás vai dizer: porventura Jodebado teme a Deus? Acaso não cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja, essa réplica de Satanás é uma réplica sutil, astuta. Ao dizer que Jó não teme, Satanás está aqui afirmando, está sugerindo que Jó não teme a Deus sem razão. Não é sem razão que Jó teme a Deus. Satanás está dizendo que o interesse da piedade de Jó é um interesse, a piedade de Jó tem um interesse egoísta, tem um interesse, me permitam plenagem, um interesse interesseiro. É que Jó é interesseiro. Ele não é santo, piedoso, simplesmente porque é. Ele não vive essa vida de integridade, retidão, piedade, temor ao Senhor, simplesmente por amor à camisola. É porque o Senhor tem abençoado ele. E você também vai dizer isso aqui. O Senhor abençoou, o Senhor cercaste com sebe. As pessoas aqui, sebe era o que era usado para poder demarcar os terrenos. Ou seja, o Senhor protegeu, o Senhor tem protegido todos os seus bens. O Senhor tem abençoado de tal maneira que Ele é o maior de todos do Oriente. É por causa disso que Ele te teme. É por causa disso que Ele é tão piedoso. Satanás está sugerindo aqui para Deus que, olha, Deus, não existe alguém que adore por livre e espontânea vontade. Satanás está dizendo que Deus, ele usa de barganha. Deus, ele usa de manipulação. Deus, ele, na expressão brasileira, Deus paga propina. Deus paga o cafezinho para ter os seus adoradores. Não há ninguém que o adora por livre e espontânea vontade, por amor à camisola. As pessoas o adoram, porque Deus tem os abençoado.
Por que você teme ao Senhor? Por que você é crente? Porque você busca andar em santidade. Essa é uma pergunta que foi feita a Jó, que Satanás, que é uma questão que Satanás fez de Deus a Jó, e que também pode ser para nós. Porventura você teme debalde a Deus? Será que você o busca pelos bens materiais? Ou você busca Deus por aquilo que Ele é? Ou você busca Deus por aquilo que Ele dá? Você busca Deus pelas bênçãos espirituais? Ou você busca Deus pelas bênçãos materiais? E aí Satanás vai dizer o seguinte: olha, Deus vai dizer, estende as tuas mãos. Ao falar estende as tuas mãos, o Senhor está dando permissão a Satanás para atacar. E aqui nós conseguimos ver a soberania de Deus. Satanás não pode atacar, porque Deus cercou ele com sede, cercou a Jó e seus bens com sede. E agora Deus está dizendo, pode ir, eu vou cortar um pouco aqui a sede, vou abrir aqui um caminho e você vai entrar. Aqui vemos a soberania de Deus. Jó não foi atacado senão pela graça, senão pela onipotência e soberania de Deus. Satanás não pode fazer nada sem a soberana vontade do Senhor. Como dizia Martinho Lutero, Satanás, o diabo é diabo de Deus. Satanás é Satanás de Deus. Nós não podemos temer Satanás, nós não devemos ficar com medo dele e dizer, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo. Se nos aconteceu algum mal em nossa vida, devemos saber que nos aconteceu pela soberana mão do Senhor. É o Senhor quem permite. Satanás então recebe a carta de Deus para atacar a vida de Jó. E Deus lhe fala, pode tocar em tudo, só não toque só não toque em seu próprio poder, só contra ele não estende a mão. Veja, Satanás sugeriu que se Deus fazer isso, ele, Jó, deveria blasfemar na face de Deus. Jó deveria falar mal de Deus, deveria amaldiçoar a Deus. E Deus então permite que Satanás ataque. E aí Satanás vai atacar. E aí, crianças, o que você acha? Será que Jó vai resistir a esta provação? Será que Jó vai conservar a sua integridade? Deus deu permissão para Satanás atacar. Será que Jó vai continuar em pé? Ou será que Jó vai cair? Será que Jó vai continuar a adorar ao Senhor? Como que vai ser essas perdas de Jó? Veja o versículo 13 ao versículo 19, onde nós vamos ver aqui as duras perdas de Jó. Vimos a notável vida do justo, vimos a sutil provação do justo, e agora veremos as duras perdas do justo. Veja aqui, as aflições de Jó, por meio de perdas, são registradas no versículo 13 ao versículo 19, e têm um único objetivo: revelar a real motivação da integridade de Jó. É importante destacar aqui que Jó não sabia dessa controvérsia que havia entre Deus e Satanás. Jó não sabia dessa guerra espiritual, dessa guerra invisível que estava acontecendo. Chama a sua atenção para a narração das duras perdas de Jó. Aqui é registrado, meus queridos irmãos, as duras perdas de Jó. 4 perdas. E olha como ele vai dizer. A primeira perda, versículo 15 ao versículo 13 ao versículo 13. Roubo de todos os seus bens, roubo dos seus bois e jumentas, a morte dos seus servos que cuidavam deles, por um povo chamado os Sabeus. Esse povo era de Sabá, parte da Arábia, e eles eram ladrões terríveis, que descendiam de Cã, um homem muito mau. E eles foram e roubaram todos os bois e jumentas de Jó e mataram os servos dele, que cuidavam deste menino. A segunda perda, no versículo 16, registra a morte de todas as suas ovelhas e os servos que cuidavam delas, por um fogo do céu. Provavelmente aqui o fogo se refere a um severo relâmpago. E esse fogo, então, destruiu, matou todas as ovelhas de Jó, os servos que cuidavam dele. A terceira perda está no versículo 17, onde vemos o roubo de todos os seus camelos e a morte dos servos que cuidavam deles, por um povo chamado os caldeus. Esse era um povo seminômadas que vivia no deserto da Arábia e era um povo experiente em luta e em guerra. Eles foram e roubaram os camelos do Jó e mataram os servos que cuidavam dele. A quarta pedra está no versículo 18 a 19, onde vemos a morte cruel de todos os seus filhos.
ocasionado por um grande vento que deu sobre a casa e esta mesma casa caiu sobre eles. Bem provável ser um grande tornado. Observe, meu querido irmão, que nessa descrição das perdas de Jó, você pode observar que Jó perdeu tudo. Jó perdeu todos os seus bois, Jó perdeu todos os seus jumentos, todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, todos os seus filhos, todos os seus servos, com a exceção dos 3 que levaram a notícia para Jó. Observe também que Jó recebeu essas notícias todas uma atrás da outra. Olha o versículo 16. Falava este ainda quando veio outro e disse. Olha o versículo 17. Falava este ainda quando veio outro e disse. Olha o versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse. Jó recebeu notícia atrás de notícia, notícias duras atrás de notícia. Jó não conseguia respirar sobre uma notícia que recebeu. E já veio uma outra notícia. Era uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra. Tudo aconteceu no mesmo dia. Tudo aconteceu na mesma hora. E aí? Será que Jó vai conservar a sua integridade? Será que Jó é íntegro por amor a Deus? Ou se é devido às bênçãos que recebe de Deus, bênçãos materiais? Vejamos em último lugar a admirável reação do justo, no versículo 22, no versículo 20 ao versículo 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja, diferente do que Satanás afirmava, que Jó servia por interesse, por causa das bênçãos materiais, que Jó, se fosse retirado tudo isso, Jó deveria blasfemar contra Deus. Jó, ao contrário disso, Jó bendiz o nome de Deus. Jó ouviu as suas calamidades, duras calamidades que lhe ocorreram. Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou a terra e adorou e disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Vemos, meus irmãos, que aqui é destacado aquilo que é a notável reação de Jó diante de suas pedras. E aqui nós aprendemos com ele. Jó teve 2 atitudes diante das pedras. Jó lamentou, mas Jó não ficou somente no lamento, Jó também adorou. Ele lamentou a perda dos seus bens e dos seus filhos. Foi algo difícil para ele. Ele era um crente sim, mas ele estava sofrendo. Eram os seus filhos, era toda a sua riqueza. O sofrimento de Jó, ele é expresso no raspar o seu manto, no rasgar o seu manto e rapar a sua cabeça. Essas atitudes no Antigo Oriente Próximo eram sinais de extrema dor. Mas veja que Jó não somente lamentou, Jó também adorou. Jó não somente chorou, Jó também louvou. Jó chorou, mas não murmurou. Lamentou, mas não blasfemou. Ele adorou a Deus pelo sucedido. Ele adorou a Deus pelo que lhe havia acontecido. Jó sabia que adorar é exaltar a Deus por aquilo que ele é. E Jó estava adorando a Deus por aquilo que ele é. Jó sabia que ele não adorava a Deus por aquilo, meramente por aquilo que Deus dá. Mas Jó adorava a Deus por aquilo que ele é. Devido aos seus atributos. Devido àquilo que é a natureza de Deus. Jó sabia que Deus é amor. E que seus caminhos são perfeitos, como podemos ler no Salmo 119, versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Portanto, Deus não errou ao permitir que isso acontecesse com ele. Essa era a atitude de Jó. Ele lamentou, mas também adorou. Veja que em nenhum momento Jó fez referência a Satanás. Veja, Jó não sabia do diálogo que aconteceu entre Deus e Satanás. Não sabemos dessa história, porque está aqui registrada. Mas quando estava acontecendo, Jó não sabia desta guerra invisível. Jó não é daqueles crentes que diz: Satanás invadiu a minha casa, Satanás tirou os meus bens, o devorador atacou a minha casa, Satanás tirou os meus filhos, maldito Satanás, capeta, chucaveira. Jó não falou nada disso. Jó lamentou, mas Jó também adorou. João Calvino escreveu para um dos seus amigos após a morte do seu filho, lamentando profundamente a sua dor,
Mas ele dizia que Deus é o bom pai e ele sabe o que é bom para os seus filhos. Talvez você também tenha sofrido alguma perda, talvez você esteja sofrendo por alguma situação, e às vezes você acha que parece que Deus não entende a sua dor, parece que Deus não entende o profundo da sua dor. Meu irmão, será que Deus não entende? Tem certeza que Deus não entende? O seu bendito filho morreu numa cruz do Calvário, foi sangrado, foi abusado. Você acha que Deus não entende? Irmãos, palavras precipitadas contra Deus em meio à dor são tolas e perversas. Devemos nos submeter às provações e ainda adorar a Deus, por mais que não vemos as razões por isso, pois Deus tem suas razões escondidas para fazer o que Ele quer fazer. Muitas vezes não havemos de compreender o porquê do agir de Deus daquela ou desta forma, mas devemos descansar e confiar em Deus, sabendo que Deus tem seus métodos, doces e amargos, para mudar em nós a imagem do seu Filho. Portanto, vemos aqui Jó conservando a integridade apesar de tudo. Jó sabia que havia perdido os seus bens temporais, mas não o seu bem eterno. Jó lamentou pelas suas duras perdas, mas não se desesperou, sabendo o que lhe aconteceu. Aconteceu pela vontade de Deus. Muitos anos depois de Jó, aconteceu também uma grande tragédia, mas essa tragédia foi na cruz do Calvário. O Deus bendito enviou o seu Filho, aquele que veio, viveu por nós, veio, pregou o Evangelho, veio, foi caluniado e foi pendurado no madeiro. Ele que esteve lá como maldito. O justo lá. E essa foi a dor do Pai, ao ver o seu Filho sofrendo lá na cruz. Ao ver o seu Filho clamando, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Mas veja, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Os filhos de Jó não poderiam redimir ninguém. Jó poderia oferecer sacrifício pelos seus filhos, mas é o Filho de Deus que pode redimir a gente. Veja, assim como Jó, que oferecia sacrifício para purificar o pecado dos seus filhos, temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é sumo sacerdote, ele que oferece sacrifício, mas ele próprio é o sacrifício, que foi esmagado na cruz, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Mas Deus o esmagou, não porque ele é severo, Deus o esmagou por amor a nós. Jó é admirável, mas o Jó não é o fim da história. Sempre depois veio um homem muito maior do que Jó, mais íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Esse homem é o nosso Salvador, aquele que pagou pelos nossos pecados. Nós dissemos que os estudiosos têm dito que no versículo 6, versículo 7, aquela dificuldade teológica, como é que Satanás pode comparecer diante da reunião de Deus? Os estudiosos têm apontado, parece que, como já dissemos, por uma via legal, Jó poderia requerer a condenação dos pecadores. Mas temos uma boa notícia. Apocalipse capítulo 12 nos descreve da grande batalha que houve nos céus, onde Satanás e o arcanjo Miguel lutaram e Satanás foi derribado dos céus e nunca mais subiu para lá. E aí fala sobre a vitória final de Cristo sobre Satanás. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando Paulo vai dizer em Colossenses 2 que na cruz ele saiu vitorioso sobre os inimigos. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus conquistou a justiça para cada um de nós. Jó era justo, poderia oferecer sacrifício em favor dos seus filhos, mas temos um justo maior do que Jó, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue, aquele que ora por nós, aquele que vela por nós. De tal maneira que hoje Deus pode dizer também com esse sorriso no seu rosto, Deus pode dizer com esse ânimo, com essa satisfação: Satanás, de onde vens? Observaste no servo fulano? Observaste no servo fulano? Observaste no servo ciclano? E aquela fulana lá, você observou? Deus pode dizer isso. Não porque você é perfeito, não porque você é sem pecado, mas Ele pode dizer isso porque houve um perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou para a tua justificação. Portanto, Ele olha em você
E ele não olha o pecador fulano cicrano. Ele olha a justiça de Cristo sobre você. Por causa dele, podemos nos reunir como igreja, adorar ao nosso bendito Salvador. Por causa dele, nós podemos nos reunir e bendizer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, nós já chegamos não nos nossos méritos. Receba nosso louvor e adoração não nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha sofrido por alguma situação. Talvez você tenha sofrido com perda familiar, dor crônica de doença ou qualquer outra circunstância, qualquer outra situação na sua vida. Deixa eu te dizer, meu querido irmão, Cristo Jesus morreu para banir, para acabar com o teu sofrimento. Pode ser que ele não te livre do sofrimento nesta vida, e com certeza não vai te livrar por todo o sofrimento. Alguns ele vai te livrar, mas não vai te livrar por inteiro ou por completo. Mas ele nos prometeu uma coisa belíssima. Ele disse que foi ao seu Pai preparar lugar. Ele falou que voltaria para nos levar para si mesmo, para um lugar onde não há choro, não há dor, não há morte dos nossos entes queridos, onde não mais nós lamentaremos a morte do papai, a morte da mamãe, a morte daquela minha querida, da minha amada que se foi, daquela que eu tenho saudade dela, do meu netinho. Mas naquele dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, receberemos os nossos queridos que creram em Cristo Jesus. Receberemos eles que foram preenchidos e foram cobertos com o sangue do nosso Salvador. Billy Graham, um grande evangelista, dizia, eu li a minha última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem, meu querido irmão. Nós podemos cantar, assim como o homem que falamos na introdução, o norte-americano, o homem de sucesso, o presbiteriano e advogado de sucesso, Horatio Spafford. Podemos cantar com ele. Se paz, a mais doce me deves gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Podemos dizer, em meio à dor, vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. E podemos cantar esta paz que sinta em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. É porque eu adoro o meu Senhor. É porque eu tenho o meu Senhor. Podemos perder tudo. Mas como nós temos o nosso Senhor, que não podemos perder nunca. E os nossos queridos que creram em Deus, que creram no sangue do Cordeiro, que foram revestidos com o sangue do Cordeiro, eles haverão de ressuscitar e voltaremos a tê-los novamente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.